Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma reunião dominical do Centro Espírita Irmã Catarina. Todos os nossos amigos internautas, estamos aqui alegres, felizes por poder estar convivendo com vocês mais esses minutos, mesmo que seja da forma virtual. Antes, hoje nós estamos recebendo a nossa amiga Dalva Ferreira de Galha, e eu gostaria de chamar a Dalva para poder dar a boa noite dela, suas boas noites, Dalva. Você pode me entrar, por favor? Olá, boa noite a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui junto de vocês para tratarmos sobre esse assunto que tanto nos instiga, né? Que tanto temos dúvidas, né? Sobre os espíritos influem em nossas vidas, né, Osmar? E eu Isso, fico muito feliz pelo convite do Osmar para estar junto com os irmãos do Centro Espírita Irmã Catarina e todos os demais irmãos nossos, companheiros de jornada terrena que estão aqui participando dessa live conosco. exatamente. Eu que agradeço pelo convite, Dalva. É sempre um prazer receber você aqui na nossa casa ou na nossa página, como é o caso agora, né? Cada vez que você vem, é muita alegria para todos nós. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, Eu que pessoal, agradeço, Osmar. imagina. Então, pessoal, eu convido vocês para me acompanharem na prece de abertura. Lembrando que aquelas pessoas que queiram colocar um copo d'água para fluidificar, uma garrafinha d'água para fluidificar, para aproveitar as boas vibrações da noite aqui, pode dar uma corridinha lá, pega sua garrafinha, seu copinho, põe para fluidificar, que certamente os bons espíritos colocarão aí o remedinho que você precisa. Então, convido todos vocês a elevar os pensamentos a Deus, imaginar Jesus Cristo nos cobrindo com seu manto de bondade, de amor, de fé e de alegria, e dizendo a Jesus: Jesus amigo, Senhor de nossas vidas, mais uma vez rogamos ao teu coração generoso que nos ampare nesse momento em que iniciamos mais uma palestra virtual. Que as tuas vibrações de paz e amor envolvam a todos nós aqui presentes, equilibrando nossos pensamentos e sentimentos. Que os espíritos que coordenam esse trabalho mais uma vez estejam ao nosso lado, fortalecendo-nos, amparando-nos e auxiliando a realização de mais esse momento de estudos. Pedimos a Jesus que ampare nossa irmã Dalva Ferreira, para que ela seja intuída, orientada, para que possa trazer para nós todos aqueles ensinamentos que tanto estamos precisando. E que seja em teu nome, e em nome de Deus, Jesus, que possamos iniciar a atividade dessa noite. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos fazer o nosso esquema um pouquinho diferente. Nós vamos, sim, aguardar as respostas de vocês. E as respostas serão muito, as suas perguntas serão muito bem-vindas. Só que as respostas, nós vamos fazer o seguinte hoje: nós vamos reservar os últimos minutos da palestra para responder todas as perguntas que porventura cheguem até nós. Se a gente não conseguir por causa do tempo, ou às vezes até porque a gente não sabe mesmo, ao longo da semana, tanto a Dalva quanto eu, nós vamos entrar na página e responder tudo o que for necessário para não deixar que ninguém fique sem resposta. Certo, Dalva? Certo? Combinado, Osmar. Combinado. Então, o nosso tema hoje é: os espíritos influenciam em nossas vidas? Influenciam, Dalva? Pois é, né, Osmar? Vamos iniciar, né, para Isso. responder ou tentar responder essa pergunta, querendo saber o que é espírito, né, Osmar? Começar do começo, então? É começar do início, né? Então, Porque o questionamento. Pode falar, Osmar, você pode continuar. tá? Porque o questionamento é: os espíritos influem em nossas vidas? Então, o que influi em nossas vidas, né? Então, primeiro a gente tem que tentar entender o que é espírito, o que a doutrina espírita nos traz de informações sobre espírito. Então, lá no item 23 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem: o princípio inteligente é o princípio inteligente do universo. E depois, ao longo do livro, nós temos várias informações que são super importantes para que possamos compreender, né? Compreender o que é espírito, para podermos responder o tema da palestra. Os espíritos influenciam em nossas vidas?
influem em nossas vidas? Então, vamos lá. Então, o que é espírito? São seres inteligentes da criação. Os espíritos povoam o universo, além do mundo material. Então, veja essa resposta que está no item 76 do Livro dos Espíritos. Os espíritos nos informam que os espíritos povoam o universo além do mundo material. Ou seja, nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos. Então, nós temos espíritos no mundo físico, que somos nós, aqui encarnados, e também espíritos no mundo espiritual. Constituem o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Ou seja, então, além do mundo material, nós temos espíritos no plano espiritual, que é o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Por que inteligências incorpóreas? Inteligências que não estão ligadas a um corpo material, a um corpo físico como o nosso. Isso está no item 84. Os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Então, por toda parte, todo o espaço que existe no universo, existem espíritos. No mundo espiritual e alguns mundos habitados no mundo físico. Então, há os que estão sem cessar ao vosso lado. Essa é uma informação que é importante sabermos. Nós não estamos só. Há aqueles espíritos que estão ao nosso lado, sem cessar, né? Observando-vos e aluando sobre vós, sem o saberes. Então, há espíritos ao nosso redor, nos observando, analisando quem somos. Então, essa informação é muito importante para nós pelo seguinte: nós aqui podemos vestir máscaras, né, Osmar? Nós podemos ter aparências de gentis, de bondosos, para as pessoas que estão ao nosso lado encarnadas, que não conseguem ler o nosso pensamento. Mas os espíritos que estão desencarnados, aqueles que já deixaram essa vestimenta física, que é do corpo material, eles conseguem observar, saber o que realmente pensamos, o que sentimos. Então, muitas vezes nós podemos estar sorrindo para as pessoas e com pensamentos negativos. Os espíritos percebem isso. Então, eles estão ao nosso redor. Eles nos veem. Mas isso é para temer? Não. Calma que nós vamos desenvolver o raciocínio. Porque às vezes as pessoas pensam, nossa, mas e agora, né? Eu não tenho privacidade. Nós vamos ver quando eles se ocupam de nós também. Então vejam o que os espíritos nos trazem no Livro dos Espíritos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e aluando sobre vós, sem o saberdes. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Então, os espíritos fazem parte de todo o processo de desenvolvimento, são instrumentos de Deus, né? Da mesma forma como nós aqui encarnados temos um papel preponderante no desenvolvimento do nosso planeta, também os espíritos desencarnados fazem parte desse processo, faz parte são forças da natureza, das forças da natureza. Então, tudo tem um porquê, uma necessidade. Há um aprendizado mútuo entre nós encarnados com os espíritos desencarnados, nos lembrando sempre que hoje, nós aqui, vocês que estão assistindo a essa palestra, nós estamos encarnados, mas quantas vezes já não estivemos do lado de lá, desencarnados,
antes dessa existência, porque sabemos que vivemos muitas vidas antes dessa. Essa é apenas uma etapa das muitas que teremos para até chegarmos à condição de espíritos perfeitos. Então, isso tudo faz parte do processo. Nos relacionarmos com os espíritos desencarnados, esse contato que nós muitas vezes não percebemos, deles nos observarem, isso faz parte, é natural. Então ele continua, olha, mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Então, todo o universo é povoado por espíritos. Todo o universo. No plano físico e plano espiritual. Mas nem todos vão a todos os lugares, porque tem lugares que são interditados aos menos avançados. Mas os espíritos já perfeitos, aqueles que alcançaram a perfeição, eles conseguem sim irem para todos os lugares. Mas aqueles ainda que não avançaram o suficiente estão limitados ao seu mundo, limitados ao seu meio, o meio que necessita. Vamos colocar um exemplo. O nosso planeta Terra é um planeta de expiação e provas. Então, os espíritos que aqui estão encarnados e também no mundo espiritual, a grande maioria deles, estão ligados ao planeta porque ainda não tem merecimento, não tem condições de vivenciar experiências no mundo mais evoluído, né? Que seria, nós temos os mundos de regeneração, os mundos felizes e os celestiais, onde vivem os espíritos puros. Então, aqueles que são menos avançados, tem algumas regiões que lhes são interditadas, então não vai para onde quer. Há alguns limites, mas aqueles que já alcançaram a perfeição, aqueles que são mais evoluídos, estes conseguem ir para todos os lugares, tá? Então, os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Eles são uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Isso está no item 88 do Livro dos Espíritos. Porque às vezes pensamos assim, mas como é o espírito, né? Ele tem uma forma, ele é limitado, ou ele é uma fumacinha? Às vezes, quando éramos crianças, nós víamos lá os desenhos dos fantasminhas, né? Era como se fosse algo assim que não era muito definido, né? Então, mas o espírito, essa inteligência, né, que é criada, é o ser inteligente da criação, os espíritos colocam como uma flama, um clarão, tem uma forma limitada, que nós, com o nosso olhar, não conseguimos perceber, mas os espíritos conseguem ver. Mas é claro que nós vamos ver também que o espírito, ele é revestido de um corpo espiritual, que nós vamos ver depois que é o perispírito. Aqui nós estamos tratando da inteligência, tá? Que é o ser inteligente da criação, que é o espírito. O espírito, ele tem sim uma forma, né? Como diz aqui, limitada e constante, que é como se fosse uma flama, um clarão. Aí, os espíritos também, eles gastam algum tempo para cruzar o espaço, mas é tão rápido quanto o pensamento. Nós estamos tratando de tudo que o Livro dos Espíritos, ou pelo menos grande parte do que o Livro dos Espíritos trata sobre espíritos, para a gente entender, né, quem pode nos influenciar. Então, o espírito, ele gasta um tempo para se locomover, sim, no espaço, no plano espiritual, mas é tão rápido quanto o pensamento. Imaginem, nós aqui agora, pensarmos, eu quero estar lá em Paris, por exemplo. Essa velocidade. Pensei, estou. Os espíritos têm essa capacidade, mas todos os espíritos, é claro que nós vamos ver, ou quem estuda o Livro dos Espíritos, nós sabemos que não. Por que não todos? Porque ele não tem a capacidade ou porque ainda ele não sabe utilizar a sua capacidade? Na verdade, é porque não sabe utilizar a capacidade. Porque a possibilidade de fazer isso, todos nós temos, enquanto espíritos desencarnados. Acontece que nós nos limitamos, muitas vezes, pela nossa falta de conhecimento
da nossa própria capacidade. Nós, muitas vezes, nos sentimos no mundo espiritual como se estivéssemos ainda no corpo físico. Daí, ficamos limitados por nós mesmos. Não que nós, espíritos, não tivéssemos capacidade, tá? Então, o espírito, ele tem a capacidade de ir de um lugar para o outro com a força, ou melhor, com a velocidade do pensamento. Para o espírito, não há obstáculos, nem o obstáculo da matéria. Eles penetram tudo. Eles podem penetrar o ar, a terra, as águas, o próprio fogo, né? Então, tudo lhe é acessível. Mas todos os espíritos passam pelas paredes? Todos os espíritos conseguem passar pela água, né, sem se sentir se afogando? Depende, porque há espíritos ainda, como eu disse anteriormente, que estão no mundo espiritual, mas na sua consciência ele acredita ainda que tem as limitações do corpo físico. Então, se ele for colocado, por exemplo, no fogo, ele vai se sentir queimando. Mas, na verdade, ele, espírito, não queima. O seu corpo espiritual não queima. O fogo é matéria. Ele está no mundo espiritual. Ele não está limitado à matéria. Então, ele pode passar pela parede. Então, por exemplo, você te fechou lá, colocou entre 4 paredes e uma porta. Se fechou a porta, o espírito pode se sentir preso. Mas, na verdade, ele pode passar quando ele quiser. Desde que ele tenha essa consciência, dessa capacidade que ele tem. E muitos fazem sem nem, ao menos, entender como fez. É muito comum os espíritos dizerem, eu não sei como eu cheguei até aqui. Por quê? Às vezes eles pensaram e já chegaram. Exercitam essa faculdade de forma inconsciente, sem saber exatamente o que estão fazendo. Então, os espíritos, eles são envolvidos, como eu disse que ia explicar, né? Eles são envolvidos por uma substância que é vaporosa para os encarnados, mas ainda bastante grosseira para os espíritos. Suficientemente vaporosa para que eles possam elevar-se na atmosfera e transportarem-se para onde quiserem. Então, que substâncias são essas, né? Na verdade, que o envolve? É o perispírito. Eles possuem um corpo espiritual, tá? Então, esse perispírito tem formas determinadas. Então, todos nós somos espíritos revestidos de 2 corpos, na verdade. Nós temos o corpo espiritual, que nós mantemos quando deixamos esse corpo físico, e também o corpo físico. Então, quando nós morremos aqui no mundo material, nós deixamos esse corpo físico e permanecemos apenas com o perispírito, que é o corpo espiritual. Então, o perispírito, ele tem formas determinadas e pode ser perceptível ao arbítrio do espírito. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Então, quando o vidente, por exemplo, a pessoa que tem a capacidade de ver espíritos, ele vê o espírito revestido com o seu corpo perispiritual, com o seu corpo espiritual, com o perispírito que ele possui. E esse perispírito, ele tem formas determinadas e pode ser perceptível, né, ao arbítrio do espírito. Ou seja, vamos imaginar que um espírito, vamos imaginar que eu desencarne. Não quero fazer isso hoje não, viu, Osmar? Mas vamos supor que haja o desencarne. No mundo espiritual, eu teria essa mesma aparência. Por quê? É a aparência da última vida que eu tive no corpo físico. O meu perispírito terá essa mesma aparência. Mas no mundo espiritual, pode ser que para reencontrar algum ente querido, alguma pessoa que se lembre de mim, de uma existência anterior, pode ser que eu apareça para essa pessoa com a aparência anterior. Então, o perispírito, ele pode ser modificado de acordo
com o arbítrio do espírito, de acordo com a vontade do espírito. Então, o perispírito, o corpo que reveste o corpo, o espírito, pode ser alterado, tá bom? E ele pode se tornar visível e mesmo palpável. O que é isso? Então, não apenas o vidente, aquele que tem uma mediunidade de vidência, poderá visualizar o espírito. Quando ele se torna visível mesmo e palpável, são aqueles momentos em que há a materialização do espírito temporário, tá? Do perispírito. Então, ele pode, sim, há casos de fenômenos, né, que ocorreu esse fenômeno, um fenômeno mediúnico, não é comum de acontecer, é raro atualmente de acontecer, mas é possível, tá? Então, isso tudo foi só para a gente fazer uma geral que é espírito. Então, nós vimos que o espírito é os seres inteligentes da criação, nós somos todos espíritos, só que nós somos espíritos encarnados e há os espíritos desencarnados. Nós vimos que os espíritos, eles podem ver tudo, estão sempre ao nosso lado, tá? Eles povoam todo o universo, os espaços infinitos do universo, tá? E eles estão ao nosso lado, nos observando, da mesma forma como nós temos a capacidade de observar aqueles que estão ao nosso lado, tá bom? Mas para quê, né? Qual a finalidade do espírito? Quem somos nós, de fato? Quem são os espíritos? Para que Deus criou? Vejam que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Isso está no Livro dos Espíritos, no item 115. Então, o que são espíritos, na verdade, né? São espíritos, todos nós somos, fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, sem conhecimento, com o propósito de progredirmos através da experiência e um dia nos tornarmos perfeitos e nos aproximarmos de Deus, nos tornarmos perfeitos através do conhecimento da verdade. E nós conquistaremos a felicidade eterna sem perturbações, através da nossa própria perfeição. Então, não é possível todos nós sermos felizes enquanto não felizes plenamente, né? Porque nós podemos ter uma felicidade relativa aqui, mas aquela felicidade eterna e sem perturbações apenas é possível quando nós encontrarmos, né? Alcançarmos a perfeição interior, a nossa própria imperfeição enquanto espíritos. Então, todos os espíritos foram criados da mesma forma e com o mesmo destino, criados simples e ignorantes, com o destino de se tornarem perfeitos e felizes. Mas, nós vemos, da mesma forma como nós estamos aqui no mundo material, vemos pessoas com qualidades, né, com qualidades diferentes, com virtudes, com defeitos, de várias formas. Nós sabemos que os espíritos, que são pessoas como nós, apenas desprovidas do mundo do corpo material, também têm as suas qualidades distintas. Então, os espíritos são de diferentes ordens. Na verdade, houve uma análise, né, que foi feita no Livro dos Espíritos, colocando em algumas ordens os espíritos para a gente poder ter uma noção, né, quais são as categorias que existem. Então, são de diferentes ordens os espíritos, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Então, nós temos os espíritos de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. Então, nós temos lá, os de primeira ordem. Quem são os espíritos de primeira ordem? São os espíritos que chegaram à perfeição.
os espíritos puros. Quem são os espíritos de segunda ordem? São aqueles que chegaram no meio da escala. O desejo de fazer o bem é a sua preocupação. Só tem o desejo do bem, tem o poder de fazer de acordo com o grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Então vejam que o de segunda ordem pensa no bem, deseja o bem, já tem o conhecimento, alguns têm o conhecimento da ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos desejam o bem. Mas ainda todos têm provas a sofrer, então não são ainda perfeitos. Tá? E o da terceira ordem são os espíritos que ainda estão na base da escala, aqueles que estão mais próximos da criação do que do destino, que é a perfeição. Então, os espíritos imperfeitos se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. Então, onde nós estamos? Nós estamos na primeira ordem? Aqueles que chegaram à perfeição, os espíritos puros? Não. Aqui na Terra, nós temos conhecimento de um espírito puro que esteve conosco, que é Jesus. Né? Jesus é um espírito que já tinha alcançado a primeira ordem. De segunda ordem, nós temos alguns espíritos, muitos na verdade, que passaram pela Terra e que nos trouxeram muitas coisas boas, tanto na questão da ciência, como também de orientações, de pessoas exemplares que nos mostraram como devemos agir com amor, com bondade. Né? Então, nós temos isso como meio também de instigar a nossa melhoria. Então, nós temos tanto no mundo material, como também, claro, no mundo espiritual. E da terceira ordem é a grande maioria de nós. Né? São espíritos ainda imperfeitos, que nós vamos ver aqui, né? Que muitas vezes não são essencialmente maus, mas ainda tem muito egoísmo, muita vaidade, muito orgulho. Tá? Então, esses espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, uns não fazem o bem nem o mal. Né? Às vezes talvez não tenham o desejo de fazer o mal, mas também não fazem o bem. E nós sabemos no livro dos Espíritos que os Espíritos nos dizem que não basta não fazer o mal, é necessário que façamos o bem com toda a nossa força, com toda a nossa vontade. Então é importante aprendermos a nos esforçarmos a fazer o bem. Mas então os espíritos imperfeitos também têm outros, uns não fazem o bem nem o mal, outros se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Então, tem aqueles que sentem prazer em fazer o mal. Há espíritos ainda que têm essas sensações, né? E há ainda espíritos levianos ou estouvados, né? Que são mais travessos do que malignos. Eles sentem prazer em nos ver, né, passando por dificuldades, eles sentem prazer em ver que estamos nos enganando com as suas mistificações, em causar pequenas contrariedades apenas para rir. São aqueles que são realmente levianos. Eles não se importam com as consequências, eles só querem se divertir. Então, mas e esses espíritos, né? Os espíritos e os nossos atos e pensamentos, como que funciona? Esses espíritos, eles podem ver tudo o que fazemos, nós já vimos, né? Que os espíritos estão ao nosso redor e nos observam. Então, o que acontece é que os espíritos, eles podem ver tudo o que fazemos, pois estamos incessantemente rodeados por eles. É o que nós já vimos. Então, não dá para escondermos dos espíritos os nossos pequenos erros. Não dá para fazermos de conta que somos aquilo que não somos verdadeiramente. Então, não adianta, por exemplo, nós que somos espíritas, ou outros que são de outras religiões, irmos lá à casa espírita ou no templo religioso e nos fazermos de boas pessoas. O que vale é o que nós somos
todos os dias, em todos os momentos. É isso que eles conhecem de nós. Eles nos conhecem, eles sabem o que somos. Então, nem atos e nem pensamentos mais secretos podem ser dissimulados para eles. Então, não dá para enganarmos os espíritos. Quando eu digo os espíritos, estou me referindo às três categorias: os espíritos perfeitos, que são lá da primeira ordem, da segunda e da terceira ordem. Nós não podemos omitir de nenhum deles o que realmente pensamos, o que sentimos. Daí a importância de buscarmos a melhoria das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Quando nós buscamos uma instituição religiosa, espírita, é importante, claro, nós recebermos o passe, a orientação, o conhecimento, lermos muitos livros, buscarmos a informação para tentarmos entender como as coisas funcionam. Mas tudo isso só vai ter uma eficácia plena em nossa vida quando nós buscarmos colocar esse conhecimento em prática. Em prática através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos atos. Porque, por exemplo, nós podemos nos sentir mal, estarmos em desequilíbrio, nós vamos até o centro, nós somos orientados, nós tomamos o passe, recebemos a água fluidificada, temos lá as orientações, o conhecimento através das palestras, através dos estudos. Ótimo, é o que o centro pode nos fornecer, como outras instituições podem fornecer ali a oração, o conhecimento também. Mas tudo isso vai ser eficaz de fato se quando nós sairmos de lá, nós buscarmos aos poucos, porque não dá para fazermos de um minuto para o outro, nós não conseguimos, né, por mais que nós saibamos o que é o melhor, nós ainda temos vícios de conduta, vícios de pensamentos, vícios de sentimentos. Então nós precisamos, dia a dia, tentar colocar isso em nossa vida, colocar em nossas atitudes o conhecimento que adquirimos, buscarmos transformarmos os nossos pensamentos. Quando temos muitos pensamentos negativos, quando somos muito revoltados, tentarmos olhar o lado positivo da vida, tentar entender a bondade, a misericórdia divina para com tudo que nos acontece, tentarmos utilizar de fato esse conhecimento nas relações que as pessoas estão ao nosso lado, sendo mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosos, mais indulgentes. Então, por quê? Porque a nossa conduta fará com que fiquemos mais em equilíbrio, fiquemos bem. E os espíritos que estão ao nosso lado vão ver o nosso esforço, vão ver o quanto estamos nos esforçando para nos transformarmos em pessoas melhores. Então, os espíritos levianos, eles riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam de vossas impaciências. Então, quando estamos lá impacientes, nervosos, irritadiços, os espíritos levianos, eles riem disso. Eles sabem, né, o quanto estamos perdendo de oportunidades ou apenas estão achando divertido nos verem desequilibrados. Já os espíritos sérios, que também nos veem, lamentam as nossas trapalhadas e tratam de nos ajudar. Então vejam que ao mesmo tempo que nós temos os espíritos ainda levianos, os imperfeitos, aqueles que riem dos nossos erros, aqueles até que desejam o nosso mal, também temos os bons espíritos, aqueles que nos querem bem, e que quando percebem que estamos caminhando para algo negativo, eles tentam nos ajudar. Eles estão sempre ao nosso redor. Nós não estamos abandonados. Quando nós dissemos que nós somos observados pelos espíritos, muitas vezes nós pensamos apenas nos espíritos que nos desejam mal. E nos esquecemos que também somos
observados com a finalidade de nos ajudar pelos bons espíritos, aqueles que já caminharam mais do que nós, aqueles que estão tentando nos ajudar para que tenhamos sucesso na nossa jornada terrena, para que quando aqui deixarmos essa vestimenta física e partirmos para o mundo espiritual, façamos a transição com a consciência tranquila de termos feito todo o bem que poderíamos ter feito. Então vejam que nós, ao mesmo tempo que temos aqueles que querem nos, talvez, se rir de nós, né, que nos desejam mal, também temos aqueles que nos amam, aqueles que querem o nosso bem, aqueles que estão tentando nos auxiliar, que lamentam os nossos erros e tentam nos auxiliar para que consigamos superar as nossas dificuldades, para que consigamos progredir, evoluir cada dia mais. Mas aí chega no ponto que é o início, né? O questionamento da palestra, do título da palestra. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Eles influem em nossas vidas? Vejam a resposta do Livro dos Espíritos, no item 459. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, constantemente, né, como ele coloca, é muito frequente a influência dos espíritos em nossa vida. É muito influente, há uma influência muito grande em nossos pensamentos e nossas ações dos espíritos. Mas, como eu disse anteriormente, quais espíritos? Os espíritos que nos querem mal? Não, nós precisamos lembrar que espíritos há de diversas categorias, são 3 categorias, como nós vimos, os espíritos perfeitos, aqueles ainda que são de segunda ordem, que já desejam o bem, desejam unicamente no bem, e os de terceira ordem, que tem alguns que nem desejam o mal, né? E há aqueles que sim desejam o mal. Mas, então, há influência de todos os tipos de espíritos. Agora, nós vamos ver outros pontos importantes. Como distinguir os nossos pensamentos, os nossos próprios pensamentos e dos que nos são sugeridos? Porque nós vimos que eles nos influenciam. Eles estão ao nosso lado, eles estão ao nosso lado, eles nos observam, eles podem, eles nos influenciam de alguma forma, mas é importante o quê? Como que eles nos influenciam? É através do pensamento, né? Eles nos intuem, eles nos instigam, muitas vezes sem nem percebermos, a fazermos algo. Então, por isso vem esse questionamento. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Como fazermos isso? É possível fazermos essa distinção? Os Espíritos nos respondem, no item 461 do Livro dos Espíritos, que quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Mas aí eles complementam. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção. É frequentemente útil não saberdes. Então, eles até dizem que normalmente aquele pensamento que, como se fosse uma voz que nos falasse, é uma influência dos espíritos. Que os pensamentos próprios são, em geral, os primeiros que ocorrem no primeiro impulso. Mas aí eles vêm dizendo que também não é importante para nós essa distinção, né? Por quê? Porque nós agimos mais livremente quando não distinguimos um do outro. E se nós decidirmos pelo bem, fará da nossa própria vontade. E se tomar um mau caminho, também será nossa responsabilidade. Então, o mérito do bem que fizermos será nosso, ainda que tenha sido sugerido por um bom espírito. E também a responsabilidade do erro será nossa, ainda que tenha sido de nossa própria vontade ou sugerido por um espírito. Por quê? Porque nós temos sempre a liberdade de escolher. Nós sempre, quem decide o que fazer ou não, somos nós. Então, nós não podemos depois culpar se foi o espírito ou nós. Somos nós.
que somos os responsáveis, como também somos os merecedores do bem que fizermos, né? Teremos o mérito do bem que fizermos, ainda que tenha sido sugerido por um bom espírito. Então, os bons espíritos, né, os espíritos protetores, eles nos ajudam com os conselhos, mediante a voz da consciência. Então, todos nós temos espíritos protetores, todos nós temos aqueles que foram designados para nos acompanharem nessa jornada terrena, nos influenciando para o bem, através da voz da consciência. Mas como nem sempre nós ligamos, né, damos a importância à influência que eles nos dão, eles nos auxiliam através de outros conselhos mais diretos, servindo das pessoas que nos cercam. Vejam que nós estamos sempre amparados pelos espíritos protetores. Acontece que muitas vezes nós não damos atenção às orientações que eles nos dão de forma intuitiva. Nós fechamos os nossos ouvidos, os nossos olhos para aquilo que eles nos sugerem. Por quê? Porque às vezes a sugestão que vem não está de acordo com os nossos interesses, não está de acordo com os nossos interesses ainda limitados ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, ao nosso orgulho. Mas ainda assim, eles não desistem de nós e eles tentam nos trazer essa orientação, esses conselhos através de outras pessoas que nos cercam. Quantas vezes não acontece de chegarmos junto a uma pessoa que nem sabe do que estamos passando e essa pessoa nos fala algo que vem justamente de encontro ao problema que estamos tendo. Por quê? Porque certamente os nossos benfeitores espirituais, os nossos protetores, espíritos protetores, foram e incentivaram, né? Influíram aquela pessoa para nos dizer algo de forma positiva. Então, nós não estamos só, nunca estamos só. Mas aí nós perguntamos, mas por que Deus permite que os espíritos maus, né, nos incitem ao mal? Aqueles que ainda desejam que cometamos erros. Por que Deus permite que isso aconteça? Vejam, olha a resposta que os espíritos nos dão no item 466 do Livro dos Espíritos. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Então, de certa forma, Deus permite que isso ocorra, porque é uma forma de experimentar a nossa fé, a nossa constância no bem. Porque ainda que o Espírito venha nos sugerir algo, se isso não estiver de acordo com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós não aceitaremos essa sugestão. Nós só aceitamos quando ainda nós temos aquela ideia, aquele sentimento condizente com essa sugestão dentro de nós. Então, os espíritos continuam. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Então, nós precisamos passar pelas dificuldades, pelas provas do mal, para alcançarmos o bem. Por quê? Porque é muito fácil sermos pacientes, por exemplo, quando não há ninguém testando a nossa paciência. É muito fácil sermos tolerantes quando não há o que tolerar. É muito fácil falarmos em perdão quando não passamos pela dificuldade de ter que perdoar. Então, as dificuldades, o mal que chega até nós, de uma certa forma, é para testar a nossa fé, testar o quanto estamos já firmes no propósito do bem. Então, aí os espíritos continuam. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal.
quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Vejam que aqui os espíritos nos mostram a nossa responsabilidade. E a doutrina espírita é libertadora nesse sentido, porque ela nos mostra que, na verdade, nós somos os responsáveis, na medida em que, da mesma forma como nós podemos aceitar as sugestões do mal, porque ainda temos o mal dentro de nós, nós também podemos aceitar as sugestões do bem trazidas pelos benfeitores espirituais, na medida em que nós venhamos a desenvolver o bem no nosso íntimo, tendo o bem como nosso propósito. Então, nós não somos vítimas, senão de nós mesmos. Nós somos vítimas da nossa ignorância, do nosso egoísmo, do nosso próprio orgulho. Os espíritos, como ele coloca, os espíritos só conseguem nos atingir, né? Porque nós, de certa forma, os atraímos, porque temos o mesmo desejo que eles. É como se eles viessem a nos prestar o auxílio naquilo que nós, às vezes, de forma não consciente, fazemos, queremos. Então, continua no Livro dos Espíritos. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terá outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Então, se, por exemplo, nós temos uma ideia de cometer um assassinato, né, de um homicídio, nós teremos vários espíritos que virão trazer pensamentos nesse sentido para nós. Por quê? Porque nós estamos pensando nisso. Mas, ao mesmo tempo, nós teremos os bons espíritos tentando nos auxiliar para mudar o nosso padrão vibratório, pensarmos de forma diferente, deixarmos de cometer esse erro. Então, mas é para reequilibrar essa balança, como os espíritos nos dizem. Agora, quem decide se vai cometer o erro ou não? Somos nós. Nenhum espírito vai fazer por nós. Nós é que decidimos se vamos acolher os bons pensamentos ou as boas sugestões ou as más sugestões dos espíritos que se cercam de nós. Mas por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Como nós podemos neutralizar essa influência negativa que os maus espíritos podem ter em nós? Essa resposta eu acho sensacional, porque faz com que, de fato, que está no Livro dos Espíritos, faz com que, de fato, nós tenhamos um meio, um caminho a seguir, uma rota a seguir. Por que meio se pode neutralizar as influências dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Quando nós buscamos fazer o bem, colocamos a nossa confiança em Deus, automaticamente repelimos a influência dos espíritos inferiores. Por quê? Porque por mais que eles venham sugerir pensamentos negativos para nós não vamos atendê-los. E quando eles sugerem, nós não atendemos, eles sugerem, nós não atendemos, uma hora eles se cansam e param de sugerir, eles vão buscar outros que acolhem aquela sugestão. Então, o meio de neutralizar é fazendo o bem. Daí a necessidade de aprendermos a amar. Quando Jesus diz, amai ao vosso próximo, amai a Deus e ao próximo como a si mesmo, na verdade, é o meio para que nós possamos não estar mais suscetíveis a influências negativas. Porque quando nós aprendemos a amar o próximo, amar a Deus e ao próximo, só teremos o bem como meta. Só teremos atitudes do bem. Então, por mais que os espíritos venham a nos trazer sugestões negativas, nós simplesmente não acolheremos. Nós rejeitaremos de imediato. Então ele continua, olha, guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos
que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque os espíritos que não nos desejam o bem, muitas vezes eles nos atacam na fraqueza, na nossa fraqueza. E o nosso orgulho, né, é realmente uma grande fraqueza. Então, aqueles que exaltam o nosso orgulho, tomemos cuidado, porque isso certamente poderá nos conduzir a equívocos, a erros e a muitos sofrimentos. Aí ele continua: eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus nos deixou claramente, né, através dessa oração dominical, a necessidade de fazermos o pedido ao Pai, de tentarmos, através da oração, nos ligarmos a Deus, justamente para que não venhamos a cair em tentação, não venhamos a sucumbir a essas sugestões negativas, tanto de espíritos desencarnados como de espíritos encarnados. Porque quantas vezes não somos insuflados para o mal por nossos companheiros de jornada aqui no mundo físico? Então nós temos que tomar cuidado, né? Vamos analisar, vamos orar, vamos pedir o auxílio a Deus para que nós consigamos nos ligar aos benfeitores espirituais, ao invés de nos ligarmos, darmos ouvido aos espíritos que não nos querem no bom caminho. Então, aí continua, olha, com a prece, Deus lhes concederá, se pedir com confiança, a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe são sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Então é necessário que nós tenhamos essa noção, que nós somos sim influenciados pelos espíritos constantemente. Eles estão ao nosso redor, eles nos conhecem, eles nos veem como somos, o que pensamos, o que sentimos. Mas nós precisamos saber que nós temos os espíritos talvez que nos queiram mal, mas também temos aqueles que nos querem o bem, os nossos espíritos protetores, que nos amam imensamente, conhecem toda a nossa jornada, conhecem as nossas dificuldades, mas também sabem das nossas virtudes já conquistadas e da capacidade que temos de nos melhorarmos a cada dia. E eles estão sempre nos auxiliando, nos instigando para o bom caminho. E a prece é o meio que temos de nos ligarmos a eles. Porque quando paramos, fazemos uma prece sincera, não é por muitas palavras, mas é a sinceridade do coração. Quando fazemos a prece sentida, conversando com Deus, conversando com os benfeitores espirituais, eles vão nos sugerir as boas ideias para que consigamos nos conduzir da melhor forma possível aqui, nessa jornada, para sermos felizes com as conquistas que nós mesmos realizamos através dos nossos atos. Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e possamos sempre nos lembrar desse ensinamento. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então é necessário que façamos a nossa parte. Vamos vigiar e orar sempre. Vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vigiar as nossas atitudes e orar, fazer a nossa prece, rogar ao auxílio dos benfeitores espirituais, para que consigamos trilhar um bom caminho, o caminho do bem, o caminho do amor, aquele que Jesus nos ensinou como o único caminho de alcançarmos a felicidade, que é a prática do amor para com Deus
e para com o próximo, como nós mesmos. Que Deus abençoe a todos vocês. Então, Osmar, se tiver alguma pergunta, alguma colocação. Antes das perguntas, quero dar os parabéns para você. Tratou do assunto completo. Acho que as perguntas vão ser um pouco redundantes até, mas mesmo assim eu vou fazê-las, tá? Tudo bem, Osmar. Olha, eu não preciso me preocupar com a influência dos espíritos. Eu não sou médium. Pois é, não importa se nós temos a mediunidade ostensiva ou não, o fato é que todos nós somos médiums justamente no sentido de que todos nós, de uma forma ou de outra, somos influenciados pelos espíritos. Todos nós. Nenhum de nós não é influenciado pelos espíritos. Os médiums são os intermediários, aqueles que captam, às vezes, o pensamento e falam o pensamento do espírito. Mas todos nós, como consta no livro dos médiuns, todos nós somos médiums. Por quê? Porque todos nós, de uma maneira ou outra, somos influenciados pelos espíritos. Vem, às vezes, de forma intuitiva, aquilo que eles querem que nós façamos, né? Então, todos nós devemos nos preocupar, sim, Osmar, porque todos nós somos médiuns no sentido de que todos nós recebemos a influência dos espíritos. O mediunato, né, a mediunidade ostensiva, é aquele que pode ver, ouvir, né, falando. Tem vários tipos de mediunidade que nós estudamos, mas todos nós somos influenciados pelos espíritos, todos nós, sem distinção. Dalva, a gente vê boas pessoas, nossos filhos, esposos, esposas, amigos, parentes, né? São boas pessoas, mas eles preferem seguir os maus colegas, os maus companheiros. A que se deve isso? Então, é que às vezes nós, né, vamos pegar todos nós, né, Osmar, porque nós também estamos sujeitos a isso, né? Uhum. Às vezes nós somos boas pessoas, temos bons propósitos, nos esforçamos para o bem, mas ainda temos lá no nosso íntimo algumas tendências negativas. E quando nós temos essas tendências negativas, e às vezes um companheiro nosso, né, como um amigo, que tem também essa tendência, se aproxima de nós, às vezes ele encontra, né, como se fosse uma ressonância, né, de ideias, uma ligação de ideias, de sentimentos e pensamentos ali naquele propósito, e acaba indo para o caminho negativo, né, Osmar? Então, na verdade, nós só nos conduzimos para o mau caminho, seja por influência de amigos encarnados ou de companheiros desencarnados, porque ainda nós temos aquilo negativo dentro de nós. Senão, não faríamos. Nós conseguiríamos dizer não, né, para aquela atitude, naquele momento. Então quer dizer que o espírito, quem pode nos influenciar não são só os espíritos desencarnados, são também os encarnados? Com certeza. E quantas vezes não somos influenciados assim? Quantas vezes não por falta de cuidados, né, do vigiar e orar, e aqui, junto aos nossos irmãos, nós entramos naquela onda, né, de estar junto, às vezes porque alguém nos elogia, porque alguém se aproxima de nós fazendo aquilo que nós gostamos, né, de alguma forma, a gente já nós não nos conduzimos para o mau caminho, né, Osmar? Muitas vezes, todos nós estamos suscetíveis a isso. Por isso, a importância de tomarmos cuidado com as pessoas também encarnadas que estão ao nosso redor. Claro que nós não vamos desprezar, menosprezar ninguém, mas nós precisamos saber o que queremos para nós. Nós precisamos ter uma linha de conduta de acordo com aquilo que é bom para nós. Nós podemos amparar aqueles que estão no mau caminho, às vezes que têm ideias negativas, respeitar, tolerar, respeitar a liberdade de agir e de pensar do nosso irmão, mas nós não podemos nos conduzirmos para o caminho do mal e depois utilizarmos como desculpa, foi porque meu amigo, foi porque foi meu familiar, porque foi outro, porque o responsável
sempre será nós mesmos, né? Nós somos os responsáveis pelos nossos atos, tanto pelas influências dos espíritos desencarnados, como pela influência dos espíritos encarnados, que são as pessoas que estão ao nosso lado. Então, talvez seja justo eu comentar o seguinte: às vezes aquelas pessoas que a gente acha tão boa, não é tão boa assim. Né? E segunda coisa do comentário ainda é que talvez nós precisamos começar a aprender a dizer não. Né? Então, a gente não diz não para essas influências dos encarnados ou desencarnados e acabamos sendo responsabilizados pelos nossos próprios erros. É justo dizer isso, Dal? Exatamente, Osmar. O fato é que nenhum de nós é tão bom assim, né, Osmar? Todos Fato é nós verdade. ainda temos. Nós não somos bons. Jesus disse, né? Eu não sou bom, bom é meu Pai. Se Jesus disse isso, quem somos nós para nos considerarmos bons, né? Nós nos esforçamos para o bem, mas todos nós temos defeitos ainda. Bom, pelo menos digo por mim, né? Mas nós estamos num planeta de expiação e provas em que a maioria, a grande maioria, são espíritos imperfeitos. Os espíritos, aquele espírito perfeito, como eu disse, foi Jesus. Nós temos muitos espíritos missionários, bons espíritos que passaram pela Terra e que volta e meia estão aqui nos chamando a atenção para o caminho do bem. Mas a grande maioria somos espíritos ainda nos esforçando para aprender a fazer o bem. Então, nós não somos bons ainda, né, espíritos bons, lá da segunda, né, categoria. Nós somos ainda da terceira, pelo menos eu me considero da terceira classe. Então, nós somos ainda imperfeitos. E às vezes, e por isso que nós precisamos estar sempre atentos ao que nós pensamos, o que nós sentimos, porque é isso que importa. Quando nós temos todo o conhecimento da doutrina espírita, muitas vezes nós nos maravilhamos com a doutrina. Ela é maravilhosa, ela nos traz muitas informações, mas o conhecimento apenas não basta para nos transformarmos. Nós precisamos nos esforçar diariamente nas nossas relações, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, para cada dia nos tornarmos um pouquinho melhores, para um dia sermos de fato bons. Então, como ainda somos imperfeitos, Osmar, como ainda temos essas dificuldades ainda, porque somos ainda orgulhosos, egoístas, então, quando alguém, às vezes, insufla o nosso orgulho, a nossa vaidade, atende os nossos interesses do egoísmo, dos nossos vícios, às vezes nós sucumbimos e vamos para o caminho ali, porque não estamos vigiando e orando quem realmente somos. É verdade. Isso vai acabar um dia? Vai ter um dia que nós não teremos mais a influência negativa dos espíritos? Quando nós, de fato, formos bons espíritos, né? Porque eles vão tentar nos influenciar, eles vão chegar até nós, vão tentar jogar ideia, mas não vai surtir efeito, porque nós vamos recusar. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, Osmar. Vamos supor assim, um exemplo simples. Se eu valorizo a minha vida, tenho a noção de que essa é uma pequena etapa da minha existência enquanto espírito imortal que sou, se eu tenho essa consciência, essa certeza da importância de estar vivendo aqui, ainda que haja dificuldades para serem superadas, ainda que haja dores a serem superadas. Então, se eu tenho essa convicção, essa certeza, a ideia do suicídio nem me passa pela cabeça. É algo que a gente não pensa em fazer de forma alguma. Por outro lado, se vem um espírito e eu não penso de maneira alguma em suicídio, porque isso não tem nada a ver com a minha ideia de vida, a minha percepção de vida, se chega alguém encarnado ou desencarnado e sugere o suicídio, o que a gente vai fazer de imediato? Imagina, não tem sentido eu pensar em suicídio, porque eu amo a minha vida, eu sei da importância da minha vida, e já recusa a ideia. Então a gente já refuta isso de forma imediata. Ainda que venham vários dizer a mesma coisa, a gente vai refutar as várias vezes que vierem. Agora, se eu tenho a ideia, já não estou tão contente, convicta assim, da minha continuidade da vida após a morte do corpo físico. Se não valorizo a oportunidade que Deus está me dando de aprendizado aqui. Se tenho
se eu não tenho ainda essa ideia tão certa, estou desanimado, triste, pensando já em desistir, a primeira ideia que vem de suicídio vai encontrar ressonância em mim e vou acabar indo para o caminho negativo de algo que vai me causar muito sofrimento para a continuidade da minha vida. Então, nós somos assim, quando nós nos tornarmos bons espíritos, de fato, ainda que haja sugestões do mundo físico, dos irmãos nossos aqui do mundo físico, ou dos irmãos nossos espíritos do mundo espiritual, se vierem sugestões negativas, nós vamos recusar. Nós só vamos aceitar as boas sugestões, que já são dadas para nós desde já. Constantemente são dadas boas sugestões, boas influências dos bons espíritos para nós. É que nós, muitas vezes, não aceitamos as boas sugestões que eles nos dão. É verdade, é tudo mental também, né? Temos que orar e Sim, vigiar, como você falou. Dalva, sim. tem um assunto meio, vamos dizer assim, meio delicado. Muita gente acredita que pode mandar fazer trabalho, falar com os espíritos fazerem mal para alguém que eles não gostam. Isso é verdade? Os espíritos podem ser. Você pode encomendar um trabalho para alguém, para um espírito fazer mal para outros? Então, vejam que as pessoas podem até procurar fazer, né? Pode um homem mau, com auxílio do espírito mau, prejudicar, né? Fazer algo contra alguém? Isso está no livro dos espíritos. Sim, Qual é a sim. resposta, né? Qual a resposta que os espíritos dão? Não, Deus não permitiria. O que Deus não permitiria? Que se as pessoas se unissem para o mal, para prejudicar alguém, e esse alguém, se ele estiver no caminho do bem, convicto com suas ideias de fazer o bem, né, se esforçando para o bem, ainda que esse espírito tente prejudicar, ele não vai conseguir prejudicar, né? Porque esse espírito mal, ainda que esse espírito mal ele venha a querer ter esse propósito, ele não vai conseguir alcançar nada. Mas aí a gente precisa refletir que nós sabemos que nós precisamos ter o cuidado, porque seja por ter uma ligação com alguém que nos deseja mal, ou seja porque simplesmente o espírito é um zombeteiro, um leviano que queira nos prejudicar, é a mesma regra. Quem vai permitir ou não a influência negativa do espírito em nossa vida somos nós, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Então, se nós estivermos com pensamentos negativos e um espírito, por alguma razão, vem tentar nos prejudicar, ele vai encontrar ali o campo propício para atuar de forma negativa. Tá? Então, mas Deus não permitiria quando? Se nós estivermos no bom caminho, nos esforçando para o bem, vigiando e orando, como eu disse anteriormente, da mesma forma que nós podemos ser influenciados pelos espíritos que nos querem, desejam o mal, nós somos constantemente auxiliados pelos benfeitores espirituais. Daí a necessidade de vigiar e orar sempre. Por quê? Porque quando nós oramos, nós vigiamos os nossos pensamentos, como nós nos sentimos quando lemos uma notícia, por exemplo, de condenação para alguém. Como nós sentimos? Nós sentimos como com ódio, com raiva. Qual o sentimento que nós temos? Ou nós olhamos para aquele ser que errou com piedade, tentando ao menos ter um olhar de caridade com o nosso irmão. Isso é importante para que nós façamos a nossa autoavaliação de que nível estamos para nos aperfeiçoarmos. Não para nos sentirmos culpados e ficarmos nos culpando, mas para sabermos para onde precisamos caminhar, o que precisamos mudar em nós. Então, Osmar, respondendo a sua pergunta, nós sabemos que tanto pode espíritos, pessoas encarnadas, né, quererem se ligar com espíritos desencarnados para prejudicar alguém, porque tem ódio, mágoa, como só o espírito desencarnado. Agora, nós só receberemos alguma influência negativa se estivermos receptivos a ela, como eu disse anteriormente. Quer fazer algum comentário? Quer complementar? Pode complementar, Osmar, se quiser, Não, fica à vontade. a resposta é simples, né? Não. Isso. Né? Não, Não. exatamente.
Mas as pessoas ainda têm dúvida sobre isso. Tem dúvida também, Dalva, Isso. sobre mais um tema que é o seguinte: amuletos. É possível que o amuleto seja influenciado pelo espírito para nos dar sorte, nos trazer felicidade, sucesso, coisa que vale? Na verdade, não, né, Osmar? Na verdade, é mais a intenção, assim, quando nós colocamos a fé em algo, na verdade, é o que nós acreditamos que pode ter algum efeito. Vamos supor, se a gente acredita que um objeto ali, o objeto em si tem algo negativo para nós, a gente acredita tão firmemente naquilo que nós ficamos receptivos, às vezes, a algo negativo. E tudo que acontece negativo, a gente atribui àquele objeto, né? Como também a um amuleto, alguma coisa para dar sorte. Às vezes a gente acredita tanto naquilo que, na verdade, a nossa fé que está fazendo com que aquilo surta um efeito, mas não que o objeto em si. É a fé que nós temos, às vezes, em nós mesmos, a autoconfiança, por exemplo. Se nós eu estou com o meu amuleto, agora eu consigo fazer, sei lá, uma corrente, que tem alguma coisa. Agora eu estou protegida, mas a pessoa fica, ela fica pensando de forma positiva. E o fato dela pensar de forma positiva, ela acaba, consequentemente, ficando bem. Então, é a força do pensamento, o quanto nós acreditamos, a nossa crença, no que nós acreditamos, a força do nosso pensamento é algo determinante, muitas vezes, para nós ficarmos bem ou mal, né? Se nós acreditarmos que, eu entrei num ambiente, se nós criarmos a perspectiva que aquele ambiente está negativo, por exemplo, o ambiente pode estar maravilhoso, mas nós acreditamos tanto nisso que nós podemos nos sentir mal. Um exemplo, né? Nós vamos criar. Não entendi, Osmar, desculpa. Nós é que vamos criar essa sensação de que o ambiente está Nós, ruim. isso, nós que criamos, não que é o ambiente em si, né? Essa é uma pergunta, essas perguntas que ele fez são perguntas recorrentes quando a gente trata desse tema, né? Mas, felizmente, nossos amigos todos estão estudando, como nós também, e algumas dessas coisas são superstições, a gente sabe e tal, mas é importante a gente ter o conhecimento disso aí. Dalva, muito obrigado, foi extremamente esclarecedora. Depois você vai ler os comentários, vai ver que realmente o pessoal gostou muito. Eu sou muito grato a você. Mas antes da gente continuar, eu precisava dar alguns avisos para os nossos internautas, tá? Tá, ok. Então, meus amigos, como muitos de vocês sabem, nossa casa, o Centro Espírita de Ana Catarina, decidiu manter as portas fechadas até o fim desse mês, que vai começar agora, setembro. Fizemos uma reunião de diretoria com todos os coordenadores dos grupos e, por decisão unânime, nós preferimos deixar a casa fechada até que a situação da pandemia do coronavírus melhore um pouquinho mais. Então, continuaremos com nossos trabalhos online. Como vocês sabem, temos trabalhos hoje à noite, segunda à noite, terça de noite também, e segunda de manhã, quarta de manhã e quinta-feira à tarde. Então, vocês já podem, amanhã às 8h30 já temos palestra, quarta-feira às 8h30 da manhã, né? Temos palestra, e quinta-feira às 13h30 também temos palestra. Amanhã às 19 horas e terça-feira às 19 horas, tá bom? Então, nós não estamos sozinhos, né? Vocês também não estão sozinhos, vamos nos comunicando através da maravilha da tecnologia, né, que permite que a gente consiga estar em contato com todas as pessoas, mesmo que não seja fisicamente, né? Bom, a segunda coisa que eu preciso dizer para vocês é que nós continuamos com nossa campanha de arrecadação de alimentos, de cobertores, de material de limpeza, material de higiene pessoal. Eu tenho repetido muitas vezes para vocês, mas eu espero que vocês não se cansem de eu falar para vocês que há muita gente precisando ainda. Muitas famílias estão desamparadas, pessoas que viviam praticamente do que conseguiam coletar na rua estão sem nada, estão precisando de alimento, de gás, de tudo. Como vocês sabem, nesses últimos 4 meses, nós atendemos 917 cestas básicas. Esse mês, agora, em setembro, nesse domingo, vai ter mais 150 cestas, porque essas famílias estão realmente muito carentes e nós precisamos da ajuda de vocês. Só conseguimos entregar essas 1.000 cestas que completa agora, graças à bondade do coração de cada um de vocês. Aqueles que preferirem fazer também um depósito em dinheiro, os dados estão aí na tela, né? Pode copiar e fazer, tem o CNPJ, está tudo direitinho, né? E nós agradecemos de antemão
por toda a bondade, por toda a caridade que vocês farão para essas pessoas. Lembrando que cada vez que eu dou para alguém, eu estou doando para mim mesmo, né? Então, essa caridade é para nós mesmos, não se esqueçam disso aí. Muito obrigado, meus amigos. Foi um prazer estar com vocês novamente hoje, pelos seus comentários, pela sua presença. Um obrigado especial a Dalva, que, como sempre, nos atende com tanta boa vontade, com tanto carinho, e dá uma palestra tão maravilhosa quanto hoje. Então, Dalva, eu queria lhe pedir para você se despedir das suas palavras finais e, por favor, fazer a prece de encerramento. Então, vamos lá. Então, minha gratidão a todos vocês pela paciência de estar aqui conosco, me ouvindo nessa palestra. Sei que não é fácil, né, ficar ouvindo por quase 1 hora, mas é importante estarmos refletindo sempre, né? Então, minha gratidão imensa a todos vocês, ao Centro Espírita Irmã Catarina, ao Osmar, que fez o convite. Fico muito feliz, realmente, de estar aqui, junto de vocês, refletindo e aprendendo também, porque cada palavra que nós falamos aqui é uma reflexão para nós mesmos. Somos constantemente colocados à prova sobre o conhecimento que nós temos. Então, temos que estar sempre atentos, né? Refletindo e aprendendo. Cada dia é uma oportunidade nova de aprendizado. Então, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de amor e bondade infinita, e a Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, para agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, passando pelas experiências dessa vida no corpo físico, às vezes com algumas dificuldades, mas são essas dificuldades que fazem com que percebamos aquilo que temos que melhorar em nós. Agradecer a Deus pelos nossos familiares, os nossos amigos, todas as pessoas que nos cercam e que de alguma forma colaboram para que venhamos a aprender algo. Agradecer pelos benfeitores espirituais que tão amorosamente nos inspiram, nos auxiliam, estão ao nosso lado, sabem exatamente quem somos, de onde viemos, para onde vamos, conhecem as nossas imperfeições, mas também conhecem as nossas potencialidades, as nossas virtudes já adquiridas e tantas outras que certamente adquiriremos através do nosso esforço. Então, que esses benfeitores espirituais permaneçam ao nosso lado, nos inspirando, nos iluminando, para que tomemos as melhores resoluções do nosso dia a dia, que consigamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, de amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Que Jesus nos ilumine a todos, que tenhamos uma semana abençoada, de muita paz, de muita luz e de muito amor em nossos corações. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Obrigado a todos. Nos vemos, então, amanhã de manhã às 8h30 e o resto da agenda da semana do Irmã Catarina. Dalva, um abraço nosso carinhoso a você. E, mais uma vez, muito obrigado, minha irmã. Fica com Deus também. Obrigada, Osmar. Fique com Deus também. Deus abençoe. E aí, Dalva, o que você achou? Eu acho que está ao vivo ainda, Osmar. Não, tem um delay entre o Facebook e o... Não é que tá, em cima está live 1h29, não é assim? Ele vai, daqui a pouquinho ele vai parar. Aqui entendi.